Olá, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus a todos vocês. Estou aqui mais uma vez para apresentar uma Bíblia e eu quero começar esse vídeo citando o Salmo 118, verso 24, que nos diz assim: Este é o dia que fez o Senhor, regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Este é um salmo de celebração pela vitória. E de onde é que nós podemos tirar essas informações? Dessa Bíblia que eu quero apresentar hoje. Por exemplo, essa daqui, ó, é a Bíblia Sagrada, edição com notas para jovens. Uma excelente Bíblia de tamanho compacto, que eu quero mostrar essa Bíblia para vocês. Ela é na linguagem de hoje, então já quero ler aqui Salmo 118, verso 24, que eu citei para vocês na Almeida Revista e Corrigida. Agora vou citá-lo aqui na linguagem de hoje, que diz assim, ó: Este é o dia da vitória de Deus, o Senhor. Que seja para nós um dia de felicidade e alegria. Então, é um salmo de agradecimento pela vitória. São informações como essa que nos ajudam a apreciar e a entender muito melhor alguns textos da Bíblia Sagrada. Não sai daí, vou virar minha câmera e já a gente olha essa Bíblia por dentro. Perfeito, então, meus irmãos, já virei a câmera e vamos olhar então esta Bíblia Sagrada, edição com notas para jovens. Primeira coisa que eu quero falar é sobre o tamanho dela. Então aqui trouxe até minha régua, dá 11,5, com essa capinha protetora dá em torno de 20 o que, irmãos? 12 por 17, tá bom? 12 por 17. É um tamanho compacto, é uma Bíblia, então, com uma edição para jovens, onde é mais fácil de carregar na mão. Então, os jovens e adolescentes de 12 até 100 anos de idade pode carregar essa Bíblia, tá bom? Ó, Bíblia Sagrada, edição para jovens. Então, primeira coisa, a versão dela é nova tradução na linguagem de hoje. Ela é uma Bíblia no formato brochura, ou seja, ela parece um dicionário, tá vendo? Ó, é uma capa de livro, como uma capa de livro, tá? Mas ela tem esse grande diferencial, esta capa protetora, que vai preservar e prolongar o tempo de vida dessa Bíblia por muitos anos, principalmente se a pessoa for bastante cautelosa, tá? Ela não tem índice aqui na borda, ela tem apenas o índice de índices literários, né? Conforme nós vamos ver já no decorrer aí do vídeo, tá? Então, primeira coisa, o tamanho que eu falei, 12 por 17, vem com uma capa protetora, ó, transparente, ó, dá para você ver pelo brilho, muito bonita. Aí aqui nós vemos Bíblia Sagrada, edição com notas para jovens. Aqui atrás ele tem, vamos dizer assim, uma forma de apresentar essa Bíblia, né? Então, este livro pode mudar o seu mundo. Aí ele coloca aqui da seguinte maneira: ó, seu mundo pode ser uma bagunça, escola, pais, irmãos e irmãs, muita pressão, o que vestir, amigos, ex-amigos, hormônios, aprender a dirigir, colégio, namorar, drogas, gangues, música alternativa, estilo de vida alternativo. Parece que tudo é tão agitado, tão assustador, tão caro, tão misterioso ou tão tardio. Por aqui então ele vai fazendo esta apresentação. Então esta é uma Bíblia que você pode entender, não é grande, não tem palavras antiquadas. Quando você ler esta Bíblia, você verá que ela é tão fácil de ser lida quanto uma revista. A versão é a nova tradução na linguagem de hoje, a palavra de Deus que realmente fala a sua língua. Perfeito, essa é a apresentação dessa Bíblia que está aqui na contracapa e eu quero então mostrar para vocês como ela é aqui por dentro. Abrindo a nossa Bíblia, nós podemos ver o seguinte: aqui no índice, nós temos as seguintes informações. Essa Bíblia é composta por um prefácio, depois vem a palavra do editor e estudando as Escrituras Sagradas. Uma instrução para que você possa estudar as Escrituras de forma mais eficaz. Aí já iniciamos com o Antigo Testamento, depois vem todos os livros do Novo Testamento. Aí no final tem um vocabulário e alguns mapas, tá bom? Irmãos, vamos ver aqui então o prefácio, conforme eu falei, uma palavra do editor. A apresentação é bem breve, ó, estudando as Escrituras Sagradas. E aqui então já começa um estudo
nesta Bíblia de estudo na linguagem de hoje. Olha só, a introdução. Então nos fala aqui sobre as ferramentas para se descobrir as riquezas da palavra de Deus, cria um compromisso com as Escrituras, aqui uma visão geral da Bíblia, onde ela te traz aqui no Antigo Testamento, agrupados, olha só, em classe poética, os livros do Pentateuco ou da Lei, são os 5 primeiros livros da Bíblia, depois vem os livros históricos, depois vem os profetas menores, depois os profetas maiores, depois nós vemos aqui já o Novo Testamento, profetas maiores, profetas menores. E aqui sim, então, o Novo Testamento, que é composto pelos evangelhos, depois vem os livros históricos, é apenas o livro de Atos, as cartas de Paulo, então estão aqui agrupadas todas as cartas de Paulo, e depois as cartas gerais e o livro de Apocalipse. Então aqui o leitor da Bíblia já tem uma visão geral dos livros da Bíblia. Aí nos traz aqui o conteúdo da Bíblia. O que é isso? Ele já nos traz o quê? Uma ideia, uma síntese bem resumida sobre o assunto de cada livro. Então, o livro de Gênesis, que fala a respeito dos princípios, o livro de Êxodo, que significa saída, e trata da saída do povo de Israel lá do Egito, sendo liderados por Moisés. Está entendendo? Então, ele vai trazer um breve resumo de cada livro da Bíblia. Aí ele vai falar aqui sobre os livros históricos, quais são eles, traz uma síntese do assunto central de cada um desses livros, e aí nós vamos continuando, os livros de sabedoria e poesia, que são Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes e Cântico dos Cânticos ou Cantares de Salomão. Depois nós iniciamos já com os livros proféticos, e aí nós vamos continuando. Não se preocupem, o cachorro latiu porque alguém tocou a campainha. Vamos lá. Aí nós vimos aqui, conteúdo da Bíblia, Amós, Miqueias, todos os livros estão aqui. Aí nós vemos aqui, ainda falando sobre o conteúdo da Bíblia, os livros do Novo Testamento, que são os Evangelhos, todos trazendo um resumo, irmãos. As cartas de Paulo, as cartas gerais e Apocalipse. Diferentes estilos literários da Bíblia, então fala como é o estilo literário dos livros da Lei, que são o Pentateuco. Aí há alguns livros que foram escritos em prosa histórica, ou aí vai falar da ordem literária, do estilo literário, melhor dizendo, dos salmos, cânticos, evangelhos, e assim por diante, irmãos. 3 abordagens para a leitura da Bíblia. Depois nós vemos aqui, tirando o máximo da leitura bíblica. Separe um tempo, busque um lugar sossegado, selecione uma passagem, leia a passagem pela primeira vez, leia a passagem pela segunda vez, e aí nós vamos continuando. Como encontrar uma referência bíblica? Quer fazer uma leitura da Bíblia em ordem cronológica? Tem aqui, ou seja, em ordem de acontecimentos. Aí você vai ver, você começa o livro de Gênesis, Êxodo, Juízes, aí aqui no meio você já vai ler uma parte do livro de Ruth, e assim está agrupado para que você possa fazer uma leitura em ordem cronológica. Assim você vai ter um entendimento geral de toda a história bíblica, tá bom? E aí nós vemos aqui um guia para os principais acontecimentos, personagens e temas da Bíblia. Olha só, irmãos, tem bastante conteúdo. Quer falar sobre, saber um pouquinho mais sobre Jesus, sua vida, sua morte e ressurreição, só sobre os milagres e curas de Jesus, quer conhecer um pouquinho mais. Personagens principais listados em ordem alfabética, ele traz aqui as referências. Então, é realmente uma Bíblia compacta, mas que tem muito assunto. Quer ler a Bíblia em um ano? Aí nós temos aqui, dia 1º, e aí você não precisa começar a ler no dia 1º de janeiro, você pode começar a ler hoje, tá? O primeiro dia você vai fazer essa leitura, no segundo dia você vai fazer essa leitura, e assim sucessivamente. E ela vai seguindo aqui, até chegar no dia de número 366, tá vendo? Então você pode ler a Bíblia em um ano. E aí, como encontrar ajuda na Bíblia? Quer alguma coisa, está sentindo cansaço, está sentindo ciúme, está confuso, está com falta de esperança, não sabe como lidar com a fofoca? Olha só, está tudo agrupado, tudo de mão beijada para nós lermos e estudarmos a palavra de Deus. Leituras para dias especiais, sabe aquele culto que na virada do ano, tem uma leitura propícia para isso, dia de eleições, dia da independência, dia das mães. Então sempre tem um auxílio aqui para vocês que querem ler a palavra de Deus.
Então, e aqui nós já chegamos então ao que a Bíblia diz sobre o perdão de Deus, e aqui nós já chegamos no livro de Gênesis. Aqui nós temos um resumo do livro, um esquema do livro, e aqui então tem algumas notas, ó. Ele é o Criador, Gênesis 1 e 1, e aqui então você tem uma nota a respeito de Gênesis 1 e 1. Tudo na linguagem de hoje. Abel, Gênesis 4, ó, fatos e atos. Olha que interessante, irmãos. Tudo para chamar a atenção dos jovens, dos adolescentes, tá? Vou aproximar um pouquinho aqui para você ver. A Bíblia é com letra pequena, ela é para jovens, jovem não precisa de óculos, jovem tem a visão muito boa. Então, olha, vou aproximar para você ver. É uma letra pequena, mas ela é bastante legível, qualidade excelente de impressão. São as Bíblias, assim são todas as Bíblias da SBB, tá? E aí, irmãos, esta Bíblia, estes são os conteúdos, né, ou as notas que tem. Ó, ele promete que nada é difícil demais para ele, falando de Gênesis 18, dos versículos 12 ao 14. Então, tem uma nota de estudo a respeito de uma promessa, ou da promessa feita a Abraão, uma promessa que parecia impossível aos nossos olhos, mas ele cumpriu, tá vendo? Mais um quadro que fala sobre promessa. E assim nós vemos, olha só, e está cheio de referência cruzada também, e dessas notas aqui, melhor dizendo, ó, notas a respeito de Gênesis 29 e 32, aqui nós temos mais notas sobre outros versículos, ó, capítulo 30, versículo 3, então está cheio de notas para você realmente se ocupar com a palavra de Deus. Ó, eu sou o Senhor, eu sou o Santo. Há um versículo destacado aqui, que coisa linda, já salta aos nossos olhos. Irmãos, para não ficar muito longo, então quero encerrar o vídeo. Vocês já conhecem a tradução na linguagem de hoje, eu citei Salmo 119, verso 24, no início desse vídeo. Então, é uma leitura muito boa para a gente fazer. Você que quer entender melhor a Bíblia, você precisa ter diferentes traduções, diferentes versões da Bíblia Sagrada. E essa aqui é uma ótima oportunidade. Além de ser na linguagem de hoje, ainda tem notas de estudo, tá? No final, então, depois do livro de Apocalipse, nós vamos ver alguns auxílios. Aí nós vemos aqui um vocabulário bem sucinto, bem resumido, mas é um vocabulário, tá? Então, aqui nós temos aqui o que é Astarote, você não sabe? Tem aqui no vocabulário, vem tirar dúvida, tá? Dia do perdão, o que era o dia do perdão? Vem aqui e tira a dúvida. Manto sacerdotal, como que ele era, tá? Querubim, olha só que legal, é um ser com asas em forma de animal. E assim sucessivamente, eu não posso me demorar muito nesse vídeo. Olha aqui, ó, Urim e Tumim, quer saber o que é Urim e Tumim? Tá aqui. E aqui nós temos, então, alguns mapas. Meus irmãos, eu espero que você tenha gostado do vídeo, espero ainda que você tenha conseguido conhecer um pouco melhor essa Bíblia. Nós já vendemos essa Bíblia, venda já consagrada, e nós não tínhamos ainda um vídeo. Então, agradeço por você ter assistido até aqui. Se você quer adquirir uma Bíblia dessa para dar de presente para a tua igreja, para os irmãos, novos convertidos, fazer uma gincana bíblica na tua igreja, esta é uma excelente oportunidade, a um custo muito baixo, com um conteúdo excepcional de estudo. Deus abençoe a cada um dos irmãos. Na descrição do vídeo, então, você tem o link para adquirir essa Bíblia. E eu espero vocês no próximo vídeo. Deus abençoe.